E aí galera, bem-vindos ao segundo episódio do RPG Cast. Eu sou Galacta. Eu sou o Subdetox. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante importante para os mundos de RPG, os mundos ficcionais, que é o conflito social nos universos. Principalmente relacionado a raças e outras coisas assim. Esse tema foi sugerido pela gente por um amigo nosso que prefere ser conhecido como Zaralto. Essa coisa aí de usar alter ego é coisa de gente idiota, né? Não sei quem é que usa. No meu RG tá escrito Subdetox. No meu também tá escrito Galacta. Nossa mãe nos ama muito. Obrigado, mãe, te amo. É nóis. É isso aí. E aproveitando agora também para agradecer a repercussão do primeiro episódio, que foi muito bacana. Muito obrigado pelos elogios, assim, a gente fica muito feliz e por isso que estamos bastante motivados agora para continuar fazendo esse podcast para vocês. Então vamos tocar ficha. Nóis, pessoal. Eu tenho certeza que quando todos nós pensamos em um universo ficcional, a primeira coisa que nos vem à cabeça é um mundo perfeito e utópico, onde todas as raças se dão muito bem e nenhum problema social relevante acontece. Claro, isso é óbvio. Se a gente não estivesse falando de RPG, né? E sim de talvez um livro social onde a gente tente descrever uma sociedade utópica. No máximo, eu acho que nem assim. Porque geralmente RPG ele envolve precisar de heroísmo, né? E se não heroísmo, ação ou alguma coisa que esteja contra a maré da boa vontade das pessoas. E para heroísmo existir, o que a gente precisa? Vilania. E um ótimo exemplo de um mundo que, para que todas as engrenagens funcionem corretamente, precisa de vilania é Shadowrun. Imagina que em Shadowrun tu tá lidando com mercenários, né? Mercenários são contratados por uma empresa corrupta para sabotar uma outra empresa corrupta. Isso é o auge da corrupção, tá ligado? Não tem nenhum lado certo, tá todo mundo na merda. Tá todo mundo errado, mas tem boas histórias, e essa é a questão. O conflito social dentro de um mundo ele tem que existir para que as histórias tenham um plano de fundo, elas não sejam simplesmente tem um pequeno mal acontecendo na minha sociedade perfeita, alguém pode resolver, isso vai ser... Por que tu seria um herói? Tu morreria de fome, saca? O Anário vai chamar os bombeiros pra tirar um gatinho de cima da árvore. Exato. Vamos fazer uma mesa então que todos os personagens são bombeiros, eu acho que isso bomba muito, hein? Não, cara, vamos fazer um personagem que todos os personagens são idosos e eles têm que jogar o jogo de dominó supremo. Não, perfeito. Então, é exatamente isso. Se toda a sociedade fosse perfeita, o RPG viraria um jogo de dominó de idosos. Então, perderia a graça do conflito, perderia a graça do que é empolgante no RPG, que é essa questão social. Então, a partir de agora, a gente vai tentar traçar um panorama a partir das diferentes raças, né? As diferentes raças do RPG clássico, e tentar trazer isso para nossa... Como que um mestre que está começando, alguém que está jogando RPG, consegue incorporar isso na sua narrativa, né? Construir o mundo. Então, porque a maioria das pessoas, querendo ou não, joga medieval mágico, então nós vamos começar por aí para dar uma abrangida legal na gurizada. Para isso, a gente vai usar alguns exemplos de diferentes universos que usam essas raças tradicionais e como geralmente eles fazem esse padrão de como eles fazem o retrato dessas raças. Então, diferentes universos vão construir isso de diferentes maneiras. É isso que a gente vai mostrar para vocês no nosso primeiro bloco. Começar com o exemplo mais comum, provavelmente o exemplo mais abundante na grande maioria dos universos, nosso espelho, nossa semelhança, o ser humano. O ser humano, na maioria dos universos ficcionais, ele é dado como muito numeroso, ou praga, ou problemático, mas ao mesmo tempo muito versátil, que pode ser qualquer coisa. Na verdade, eu acho que isso é um pouco filosófico, né? Toda vez que a gente vai criar um universo ficcional a partir da nossa ideia, eu acho que da nossa visão, o ser humano é exatamente isso. É uma coisa com um potencial a se explorar. Nossa tendência é nivelar ele por baixo. Na maioria dos universos, a gente meio que... não, porque, vamos pensar numa lógica. Se a gente tem um universo fantástico, que a gente pode ter diversas raças, por que fazer o ser humano ser a mais forte delas? Exatamente. Quando a gente almeja muito uma coisa, a gente acredita que a gente não está ao alcance dela. E é exatamente isso que a gente coloca. O ser humano ali, só que com potencial, né? Que também é aquele nosso desejo inerente de ser mais, de se esforçar e conseguir. Então o ser humano pode ser um mago poderoso, o ser humano pode ser um guerreiro poderoso, tudo depende do esforço dele, do tamanho do heroísmo que ele é capaz de exercer naquele universo. Ele não nasceu destinado para ser nada, além do que ele escolher. Então socialmente o ser humano é sempre colocado dentro dessa lógica como a vida dele é curta, ele tende a cometer erros, ele tende a ser aquele cara que vai lá e cria sociedades que têm problemas para se resolver. Devido também à baixa longevidade do ser humano, os governos humanos estão sempre trocando, entende? Então um governante não permanece tantos anos no poder e a estabilidade daquele governo tende a ir por água abaixo. Não é também relevante a gente fazer exemplos de muitos universos do ser humano, porque geralmente eles são o mesmo, com raríssimas exceções. Se tu for pegar a base de tudo, o Senhor dos Anéis, por exemplo, Rohan e Gondor, que são as principais
populações humanas, digamos assim, elas também seguem esse modelo. São populações grandes, que têm aqueles seus conflitos internos, e isso aí é a base para o ser humano. A gente se enxerga como conflituoso, como problemático, e também como um pouco longevo, né, em comparação a outras criaturas dos universos fantásticos, e a gente acaba tendo um mesmo padrão, porque a gente sempre se enxerga da mesma forma. Vocês vão perceber que mais tarde nesse podcast o exemplo do Senhor dos Anéis vai ser muito recorrente, porque a maioria dessas raças que a gente tem de RPG clássico surgiram lá. Sim, o Senhor dos Anéis Tolkien foi o marco referencial para todas essas raças, entende? Então não tem como a gente citar conflitos sociais entre raças e mais ou menos como elas se ambientam dentro do universo sem citar Tolkien. Seria um sacrilégio. Como RPGistas, a gente não pode permitir tal coisa. No nosso segundo bloco, nós vamos falar sobre uma das raças mais populares e mais conhecidas no universo do RPG, que são os elfos. Os elfos, eles são dados geralmente como seres humanos idealizados. Então, essa ideia da idealização do ser humano ser o elfo, a gente estava conversando um pouco antes desse podcast, né, claro, para fazer um brainstorm, e a gente chegou a essa conclusão, que basicamente o elfo é tudo que o ser humano queria ser, mas não exatamente é. Ele é mais alto, ele é mais ágil, ele vive mais, ele tem mais contato com a magia, ele respeita a natureza. Geralmente mais inteligente, vive no meio da floresta, uma vida saudável, bonita. E onde que o elfo se encaixa socialmente nos universos? Vamos voltar de novo pro Super Tolkien. No universo Senhor dos Anéis, as sociedades élficas, elas geralmente são poderosas, respeitadas, antigas, e justamente por essa questão, que nem eu falei da longevidade do ser humano, que ele tem uma baixa longevidade e no final das contas isso acaba fazendo com que os governos sejam muito transitórios, né? A sociedade élfica acaba sendo o exato oposto. Um governante élfico, porque ele vive para sempre, teoricamente, ou por muito tempo, independente de qual universo a gente esteja falando, isso vai fazer com que os governos sejam mais estáveis, a sociedade seja mais tranquila e continue passando a mesma questão de estabilidade pro universo. Geralmente os elfos, eles são elevados a esse sentido de... Eles são mais sábios, eles estão mais longe dos conflitos mundanos, digamos assim. É como se em todo o universo eles retratassem eles como uma raça levemente superior. Claro que existem exceções, para tudo existem exceções, mas esse é o panorama geral. Nem todos os universos são assim, claro. Se a gente citar, por exemplo, o universo brasileiro, que é Tormenta, os elfos foram derrotados pelos goblinoides. Arrasados pelo Thorin Fist, tiveram a sua sociedade completamente destruída, a sua deusa está quase caindo do patamar de deusa maior, a deusa Glory. E isso é bastante interessante, né? Porque coloca o elfo como buscando um lar, né? Ele é uma alma perdida. Então é muito comum encontrar elfos aventureiros. Ver como essa questão do conflito entre as raças gera histórias interessantes, gera coisas a se falar sobre os universos. Outro universo, né, que retrata os elfos de maneira levemente diferente é Skyfall, do pessoal do Formação Fireball, o Mestre Pedroca. Bem legal o trabalho deles, e lá os elfos, na verdade, eles são meio que os seres humanos, né? Eles são a maioria da população, os seres humanos são quase que inexistentes, e lá eles têm uns delírios, umas loucuras, assim, que o ser humano acaba não tendo. Então, vê como tu separa, né, uma coisa da outra. O elfo acaba ele só levando o nome e a característica física, mas a sociedade dele é bem distinta. A principal coisa aqui é o elfo não precisa ser a mesma coisa sempre. Quando se cria um universo, se tem o poder de fazer ele ser diferente, de fazer o universo funcionar em dinâmicas diferentes. E não só para os elfos, para qualquer raça, né, que tu for tentar. Então, é bem isso que a gente está querendo trazer aqui no nosso podcast, para mostrar esse panorama de como tu pode se basear nos universos, mas no final das contas o que vale é como o teu mundo funciona e se aquilo fizer sentido pro teu jogo. Então, para nossa terceira introdução de raças, vamos fazer ela um pouco mais curta que o normal. Vamos falar sobre anões, os reis da montanha e os dobradores de aço. Então, pessoalmente, é a minha raça favorita do universo do RPG, né? Porque, porra, anões são muito fudês. Sabe por que tu gosta tanto de anões? É porque todos eles, em todos os universos, são sempre uma história de underdog. Sim, cara, isso é uma coisa que às vezes me deixa meio chateado, mas tudo bem. Os anões, claro que eles começaram muito antes com a mitologia nórdica, né? A questão de eles serem os forjadores dos deuses, que eles faziam grandes armas. Isso foi trazido também para Tolkien, para o universo do RPG em geral, da fantasia medieval. Mas além disso, os anões também são, como tu disse, né? Eles são aquela sociedade underdog.
Porque eles sempre eram uma sociedade muito poderosa no passado e que acabou perdendo seu poder e ficando blé no futuro por diversas razões. Parece que qualquer universo que existe um anão, isso parece ser verdade. Eu não conheço nenhum universo e se alguém souber, por favor, me avise. Eu também não conheço. Os anões sempre tem aquela história, desde o Tolkien até Eragon, até tu vai passar por Skyfall. Talvez uma exceção marcante seja no universo de Tormenta, onde os anões têm o seu reino secreto de Doirin, e acho que sempre foi assim, desde que eles foram criados por Calmir, né? Então acho que a história meio que dá uma melhorada na situação deles. Mas passa por universos como The Witcher também, onde eles são escanteados de novo pelos seres humanos. Eu não sei, anões são sempre escanteados, talvez seja por isso que eles sejam teimosos, turrões e fortes, assim, tenham que ser resistentes para resistir a todas as coisas que o povo deles teve que passar, né? É como tu falou antes, os anões, se a gente for comparar com os seres humanos, eles são seres humanos com as características mentais ainda afetadas, mas com proeza física levemente acentuada. Parece que eles aguentam porrada muito mais do que um ser humano. E eu acho que isso, que nem eu tava dizendo, reflete muito na história deles. Então, vê de novo. O conflito social tá, inclusive, refletindo em como uma raça se porta fisicamente. Por que eles são truncados, fortes, turrões? É isso, cara. É pra resistir à problemática, eles terem apanhado sempre, tiveram por baixo em pelo menos algum momento da sua história. Fora ainda o aspecto social, anões são sempre conhecidos por serem associados à pedra, à montanha, o lugar onde eles vivem, sempre com os minérios, os picaretas, os machados. Sim, eles são menores, estão embaixo, mas eles têm a afinidade com a pedra, a afinidade com aquilo que é sólido, aquilo que é forjável, digamos assim, né? Parece uma associação muito natural. Isso é muito bacana dos anões, cara. Acho que são uma raça extremamente legal e também por isso que eu gosto tanto deles, cara. Eu acho que é demais. Acho que eles são quase que tocados de lado. Vou parar de me lamentar, né? Chega de lamentar pelos anões. Eles já sofrem o suficiente com os outros universos. Então, assim, quando vocês fizerem um anão na mesa de vocês, interpretem ele da melhor maneira possível, pra ele fazer a diferença. Anões geralmente em mesas são os caras que fazem a maior diferença. Sempre é aquele cara engraçado, aquele cara que faz a mesa acontecer, porque o anão gera conflito, né, cara? Eu acho que é sensacional. Inclusive, politicamente, se pegar o universo de Eragon, a política anã é uma coisa completamente complexa. Eles têm eleições pra escolherem o seu rei, assim, tipo, imagina um rei que é eleito, né? Ele não é exatamente o filho dele vai passar pro negócio. Eles têm eleições, são um povo mais questão democrática, eles debatem muito, eles são muito cabeça dura, e isso do anão o anão é o gerador de conflito, é o cara que apanhou e quer dar de volta. Isso aqui é muito interessante. Como falar então de conflitos sociais, de heroísmo, sem falar da vilania? Vamos agora introduzir aqueles que ninguém gosta, aqueles que o pessoal geralmente joga de lado. As raças mais sucateadas e os inimigos mais comuns de qualquer mesa de RPG medieval mágica. Os orcs e os goblinoides, logicamente. Coitados, eles são uma sociedade que foi criada para ter certo poder, mas geralmente esse poder é associado à guerra, a coisas ruins, a serem seres mais bestiais, ligados às trevas. Coisas tipo viver por baixo dos esgotos, onde ninguém quer eles mais, sempre tendo aquele olho de negatividade visto por todas as outras raças. E olha só onde é que isso começa. Vamos falar do Tolkien outra vez, né? Dentro do universo de Tolkien, os orcs são os servos diretos de Sauron, né? Eles são os caras que vêm pra bater nos mocinhos, digamos assim. Sempre tem um exército de orc que quer destruir alguma cidade. Se a gente puxa essa história também pros goblins, a gente tem debaixo da terra os inimigos dos anões. De novo, então, goblins e orcs e goblinoides, seja dentro do Tolkien, seja mesmo no Forgotten Realms, tudo isso tá ligado como eles sendo os antagonistas, né? A vilania. Então eles são um problema. Inclusive em Tormenta, universo brasileiro, os orcs são um problema e os goblinoides mais ainda, né? Eles são um exército grande preparado para destruir o reinado. Mas se a gente vai falar dessas duas raças, a gente não pode esquecer que elas têm diferenças fundamentais. Começando principalmente com os orcs, eles têm provavelmente uma sociedade mais militarizada, completamente focada na guerra. Eles são maus por serem maus, grandes, brutamontes. Isso se for pensar em Senhor dos Anéis. Se tu pegar Forgotten Realms, tu vai
parar pra pensar que o panorama é inverso. A sociedade dos hobgoblins é extremamente militarizada, os goblins são meio que a parte de baixo, os bugbears, os soldados poderosos. Em Tormenta, os bugbears tomam o lugar de líderes dos goblinoides. Eu acho interessante como as pessoas vão trocando quem são os mais poderosos, quem são os menos poderosos. Isso dá uma mistureba de universos que acaba sendo muito legal pra narrativa social. Agora o Goblin, por exemplo, o Goblin nasceu pra viver no esgoto. O Goblin é sempre o cara chutado, ele é o cachorro morto que o pessoal passa por cima. Ele tem uma vilinha, talvez, em algum acampamento que provavelmente é desmantelado e tá caindo aos pedaços. Ou uma caverninha escondida debaixo de um esgoto de uma cidade. Ou é um ladino, vive a vida literalmente roubando e fazendo trabalhos sujos por baixo dos bares underground de uma cidade. Pobre dos Goblins, né? Mas enfim, foi o destino que o pessoal RPGista em geral quis dar pra eles. Eu acho que o cara, quando disse que o bicho era verde pequeno, com um narigão gigante e orelhas... Eu acho que ele já sabia que não ia sair coisa boa. Não, com certeza. Coitado dos Goblins. Então, estamos parando pra ver onde é que os Goblins vão ser melhores tratados, né? Se for parar pra pensar, os Orcs, voltando um pouquinho atrás, tem um universo brasileiro de Skyfall, de novo, voltando pra ele, onde os Orcs têm uma cidade realmente militarizada, baseada em ordem, semelhante uma cidade japonesa medieval, assim. Eu acho bem interessante na minha abordagem que eles colocam. O orc sendo, na verdade, não um vilão, um cara bestial, mas um cara que preza a ordem, controle e que luta contra a fúria dentro de si. É bem interessante. Também é importante frisar que na maioria dos universos a longevidade dos orcs ou é semelhante à do ser humano ou ela é menor. Isso aí. E voltando então a essa questão dos governos orcs, provavelmente são menos duráveis, ou eles são peões que são capachos de alguém mais poderoso que eles e pode controlar eles por mais tempo. Então eles acabam gerando essa história de caos, história de desordem, vai e vem. É isso aí, né, pessoal? Goblins e Orcs acabam tendo essa longevidade menor, por isso eles são sempre tratados como os antagonistas no universo ficcional. Mas isso nada impede de qualquer mestre que esteja construindo um conflito social de fazer eles estarem em outra posição. Então, mais uma vez, é o conflito social agindo. Isso também é importante dizer, que os orcs, geralmente, eles têm uma sociedade. Mas os goblins, eu não sei se eu já vi algum universo em que os goblins realmente têm uma sociedade organizada, geralmente unida. Eles têm, se for parar pra pensar no próprio lore deles, dentro do Manual dos Monstros de D&D, está escrito que os hobgoblins têm uma sociedade militarizada e forte. Os orcs talvez sejam mais bestiais um pouco. Só que isso varia de universo para universo, na real. Então vamos começar esse último bloco com um pouquinho de brainstorm e explicar um pouco o motivo sobre por que esse tema é tão importante, por que a gente está introduzindo todas essas raças, e ver um pouquinho como é que isso funciona na criação de um universo. Então, se vocês pararem pra pensar, nada do que a gente falou agora faz sentido se vocês não quiserem que faça. Entendeu? Imagina, se tu quer botar o Goblin que vive 160 anos e, os dragões serem pragas extremamente comuns, tu pode colocar, desde que isso faça sentido pro teu universo. Inclusive, tu não precisa nem se ater às mesmas raças, né? Claro, se tu quiser criar uma raça nova, vai em frente, nossa, eu até te incentivo. Batemos palmas, porque isso é fantástico. Então, sempre se precisa de material novo, e por isso que a gente gosta tanto de incentivar o pessoal a criar os seus próprios universos. Claro, é muito legal nós usarmos suplementos que o pessoal, que às vezes não tem tempo para criar um universo ficcional novo, mas é sempre mais divertido quando a gente acaba criando uma história do zero, talvez, construindo uma história narrativamente na tua mesa. Ela é muito mais pessoal, ela encaixa melhor com as histórias que tu criou, pra tua própria mesa que eu tinha dito, pras tuas histórias. Pessoalmente, o nosso grupo acaba fazendo isso bastante. Nós temos um grupo de RPG de amigos, né? E a gente acaba criando o nosso próprio universo e construindo ele de acordo com cada mestre que tá na mesa. E a gente faz que tudo que acontece nas nossas aventuras é canon pro universo, construímos uma história colaborativa e no final das contas fica muito interessante. E quanto mais a gente desenvolve nesse universo, quanto mais campanhas a gente faz baseadas nesse mesmo universo, mais rico ele se torna. E tu começa a pegar referências das tuas campanhas anteriores e aplicar nos teus jogos posteriores do teu próprio universo que tu mesmo criou. Afinal de contas, RPG é brincar de faz de conta, é brincar de narração e é se divertir construindo esse tipo de coisa. Então, é muito legal. Eu acho que essa é a nossa ideia que a gente queria passar para vocês. A questão dos conflitos sociais é importante porque vocês têm que construir um mundo rico, um mundo que tenha problemas, um mundo que possa ter esses problemas resolvidos ou piorados, né, pelo grupo de vocês. Inclusive, esse mundo que nós estamos criando em conjunto está quase tão rico de fato que vai dar para compartilhar um dia. Logo, logo vocês vão ver por aí, a gente vai disponibilizar provavelmente de graça aí para vocês um docs ou algum documento em Word
ou em PDF para vocês baixarem e entenderem um pouquinho mais, verem como é que a gente construiu essa história, colocamos os pontos, os pingos nos is, criamos cronologias pro mundo, são coisas interessantes e também rende pano para manga para próximos podcasts. Então, pessoas fizeram raças no passado, escreveram conflitos no passado, mas vocês não precisam se ater a esses conflitos. Criem um conflito novo, um universo completamente diferente de tudo que a gente já viu. Uma raça nova, vira as coisas de ponta cabeça, cara. O RPG tá aí pra isso, ele tá aí pra vocês darem asas à imaginação de vocês, à criatividade e se divertirem jogando. Então, eu acho que é isso. Se vocês ouviram até o final do nosso podcast, muito obrigado. Se vocês estão escutando isso pelo Spotify, pelo Deezer, Anchor ou Castbox, nós temos um canal no YouTube, se inscrevam lá. Também fiquem de olho no nosso Instagram, @RPGcast, e nós vamos dar algumas notícias sobre quando saem os novos vídeos. A ideia é que seja semanalmente, mas nunca se sabe. Qualquer barulho no fundo é mera coincidência, temos um pequeno Galactinho aqui. Gurizada, pra vocês que não acham que dá pra conciliar a paternidade e RPG, é bem possível. Tô aqui criando mais um guerreirinho pra Horda, e é isso aí. Obrigado por ouvirem, eu sou o Suco Detox. E eu sou a Galacta, um abraço e boas rolagens.